Ok, ótimo. Muito obrigado por virem hoje à tarde. Vamos ter uma conversa sobre a próxima fase do empreendedorismo. Não estou falando de começar o negócio, mas como realmente escalar, aumentar, quer seja a nível doméstico ou internacional. Nacional e internacional. A necessidade de mulheres empreendedoras e os homens vão ajudar com isso, mas há desafios em irmos além das fronteiras nacionais. Vamos falar disso e também ideias concretas, e sabemos com empreendedores que eles têm desafios, acesso a financiamento, conhecimento, acesso a redes, desafios de eficiência, conhecimento e incentivos. Eu sei que na Ernst Young, quando olhamos as necessidades de mulheres empreendedoras, descobrimos que mulheres empreendedoras começam empresas na mesma proporção que homens, suas empresas crescem um pouco mais rápido que a dos homens, mas ficam presas. Empreendedoras crescem, depois ficam presas. E há uma variedade de motivos para isso. O que descobrimos ao trabalhar com mulheres empreendedoras é que o mesmo motivo de ficarem ser presas é o mesmo motivo de mulheres que chegam a posições de liderança também ficam presas. Falta de acesso a redes. Então, vamos explorar um pouco disso. Eu tenho um ótimo painel comigo aqui. Lá temos o Diego Valenzuela, que é fundador e presidente da Goa Project Investimentos. E para esse painel, o Diego é nosso investidor da Goa Projetos e Investimentos. E, ok, Diego, esse é seu papel. Depois temos Joanna Barch, uma ótima líder em iniciativas de mulheres. Ela é líder dos produtos embalados de consumo e práticas organizacionais da McKinsey Company. Também é autora de pesquisas na McKinsey sobre mulheres e também um livro nessa área. Então, para o nosso painel, a Joana é nossa guru na área de liderança. Depois, Renato Steinberg, ele é fundador da Fashion Me. Quem conhece a Fashion Me? Renato, uma descrição de 30 segundos da Fashion Me. Fashion Me é uma rede onde as pessoas falam de moda. Quando as mulheres vão ao shopping, falam de moda o tempo todo, aquela bolsa, os sapatos, o que estão vestindo. Por exemplo, se tiver uma festa, como vão se vestir. Então, tentamos capturar isso online, com as pessoas conversando online sobre isso de uma forma super visual. E muito bonito, sim. Ok, estamos fazendo apresentações. Renato, quantos dos usuários são mulheres? 99%, 97% são mulheres. Renato é empreendedor. Faça seu julgamento se ele é um empreendedor, que é mulher ou homem. Eu sou homem, mas a vida toda estive com mulheres ao meu redor. Ok. Marília Roca, vice-presidente da TOTS e fundadora e ex-presidente da Endeavor Brasil, que trabalha com empreendedores no Brasil. Então, é empreendedora agora numa empresa empreendedora e trabalhou com vários fundadores e empreendedores. Uma ótima empreendedora. Também Leila Velez, uma empreendedora da Beleza Natural, uma empresa brasileira. Muitos de vocês conhecem a Beleza Natural. Com isso, vamos começar. O que eu disse o que eu disse na abertura, nos comentários iniciais sobre mulheres empreendedoras. E nossa pesquisa mostra que elas ficam presas. Vocês concordam com isso? Têm visto isso?
Empresas de mulheres crescem, depois encontram desafios que fazem com que fiquem presas. Eu vou começar. Nós, na nossa pesquisa, vimos que as mulheres então querem a perfeição. Tenho certeza que vocês sabem. Se você fizer isso, você tem que controlar tudo, ter um plano para tudo. E se você fizer isso, você nunca vai crescer, porque você tem que aprender a largar e saber que a vida não é perfeita, seres humanos são imperfeitos, e essa é uma das belezas de quem somos. Ok, Leila, você teve essas dificuldades? Sempre queremos nos certificar de estar fazendo o melhor, da melhor forma possível, e eu acho que eu tenho esse desafio de crescimento, a escalabilidade da minha empresa. Temos um plano de expansão muito agressivo, temos 13 locais, queremos abrir 120 nos próximos 5 anos. Então, o Brasil é um país continental, estamos no Rio, Salvador, Espírito Santo, estamos abrindo em São Paulo, Minas, outros estados e no futuro também em outros países. Então é um desafio enorme, eu quero crescer, temos o potencial, mas não queremos crescer de uma forma que faria com que perdêssemos a essência que tornou a empresa um sucesso. A qualidade, preocupação com os funcionários, a forma como queremos que sejam tratados os clientes. Queremos nos certificar que tudo possa seguir um plano passo a passo. Então, eu não posso permitir que nenhum detalhe escape. É um desafio. Então, qualidade é muito importante para você. Você cresceu devagar para controlar a qualidade. Na Endeavor, achamos difícil encontrar mulheres empreendedoras que possam ser modelos nessa área, fazendo a empresa crescer, principalmente porque as mulheres decidem diferentes caminhos. Quando tem que escolher entre crescer a um passo mais lento, mas mantendo a família unida, deixando seus maridos contentes, essas coisas também são importantes para elas. Então, muitas vezes decidem ter uma empresa menor e serem felizes no geral. Então, para nós na Endeavor, eu diria que 10% das empresas que analisamos são lideradas por mulheres. Então, é muito difícil encontrar mulheres empreendedoras liderando empresas que vão se tornar muito grandes. Você acha que isso só se aplica ao Brasil? É só no Brasil, Diego? Na América Latina temos condições parecidas, conforme foi descrito. Realmente, fazer uma empresa crescer é um desafio para homens e mulheres também. Homens também, não é mistério. Você precisa mudar sua mentalidade, mudar bastante, e o desafio que você vai ter para fazer uma empresa crescer é diferente do desafio no início da empresa. Eu acho que um dos motivos é a forma como homens e mulheres constroem relacionamentos. Aí me desculpe, mas acontece que a maior parte dos homens diriam: Ah, Diego é meu amigo, joguei futebol com ele no ano passado, em março. Não me lembro o sobrenome, mas é meu amigo. E a maior parte das mulheres diriam: Ah, conheço a Leila desde que eu era menininha, conheço os pais, os filhos, onde ela cresceu, ela sabe tudo sobre mim, somos amigas. Então, se você vai liderar pessoas em locais onde você nunca conheceu, com pessoas que você nunca conheceu, é difícil. E você falou mentalidade, esse é o tema-chave.
tem que mudar a mentalidade. Tem que ser muito honesto. Não que honestidade seja coisa de homem, mas temos que ser transparentes no que queremos. Essa é a minha experiência. A maior parte das meninas não querem ter raiva das pessoas, não querem contrariar. Então, dizem: olha, você fez isso, mas não é tão mal. E às vezes, concordo, como empreendedora, veja, por exemplo, primeiro, uma ONG. Eu não tenho problemas em ficar com raiva, mas como mulheres, precisamos de mais ajuda. Eu preciso de ajuda em casa. Eu diria que eu tive mais apoio de pessoas, mentores, e até nos ambientes corporativos do que em casa. Eu quero dizer, ajuda em ir buscar uma criança que está doente no meio da tarde, ou poder pagar uma babá, uma empregada, para poder chegar em casa e cuidar das crianças sem se preocupar com quem vai esquentar o jantar, porque queremos ser perfeitos, como ela disse, ter uma boa empresa, mas queremos que a casa fique bem. Queremos que a pessoa venha na casa e no domingo diga: olha que comida deliciosa, e a casa está ótima. Eu acho que queremos todos esses papéis e queremos isso fortemente. Então é difícil quando temos que escolher entre uma coisa e outra. Concordo em mais de umas ocasiões, quando eu entrevistava um executivo para uma posição de liderança e perguntava sobre a carreira, muitos dizem: olha, eu preciso de uma pausa, não posso aceitar uma promoção, tenho que escolher entre mudar para outra cidade ou isso aqui vai ser problema para o meu marido, para os meus filhos. Então eu tinha que. Então eu achei que isso é o melhor para minha família. Então tem que sacrificar um pouco mais a família. Eu penso na minha esposa e como eu mudei isso, eu gosto de dar apoio a ela. Temos uma mulher presidente do país. Tem mulheres dispostas a mudar a mentalidade. Então eu acho que o temor, o medo está por trás disso. Eu acho que é medo. Não há meio em que poderemos uma casa perfeita, um jantar perfeito, crianças limpas e tocar uma empresa grande. Não vai acontecer. Mas tem culpa. Tem culpa. E a gente lida com isso o tempo todo. O equilíbrio entre ser a mulher perfeita, a amiga perfeita, tudo. E ao mesmo tempo sendo a profissional perfeita. Nunca chegaremos à perfeição. O tempo todo, por exemplo, temos a capa da revista dizendo que temos que ser magras, lindas, perfeitas. É maluco. Temos que parar e pensar: isso é impossível. Vou fazer o melhor que eu posso e pronto. O que é interessante, um dos motivos das mulheres abrirem empresas e serem empreendedoras é para assumir o controle sobre essas questões que vocês disseram. Questão da culpa, equilíbrio na família e vida profissional. E querem sair das empresas para poderem ter o destino em suas mãos, para depois descobrir que há outros desafios, como você disse. Os desafios continuam, são diferentes. Então, algumas das dificuldades que vocês identificaram: falta de acesso a redes. Renato, talvez você tenha acesso a uma rede no mundo dos homens. Acesso a redes. As mulheres não têm esse acesso de forma natural. É uma das barreiras. Por exemplo, você vai entrar em São Paulo, talvez você não tenha uma rede em São Paulo, relacionamentos para ampliar. Talvez o Renato possa ampliar sua rede de moda.
Veja, eu não penso em mim como conversando com esse, eu não penso em nessa diferença de homens e mulheres. Quando eu fico com outros empreendedores, a maior parte são homens. Não é que não queremos mulheres, se houvesse mulheres seria melhor ainda, é outra mentalidade. A minha empresa é composta de mulheres, gosto de conversar com elas e elas têm um ponto de vista totalmente diferente. Isso acontece porque os homens os homens são mais sociáveis. Vamos juntos ao futebol, um monte de gente, vamos aos parques, um monte de homens e é meio diferente. As mulheres gostam de conversar, por exemplo, com uma a uma. Homens e mulheres, quando são empreendedores, eles têm muitas características e valores em comum. Para mim, como investidor, é muito importante. Eu tenho que identificar essas características, essas habilidades. Quando você vê uma mulher empreendedora, você encontra paixão, disposição de correr riscos, habilidade de identificar oportunidades, que são características que homens e mulheres têm. Mas o que é interessante, quero destacar as características das mulheres empreendedoras que são importantes e que são uma grande vantagem sobre os homens. No, no nosso fundo de investimento, sabemos claramente na nossa cabeça que empreendedoras, mulheres empreendedoras, são melhores para formar uma equipe, trabalhar em equipe, são melhores para identificar e, por exemplo, no processo de recrutamento. Quando você está crescendo, expandindo, recrutamento é chave. Então, essa capacidade de identificar ou flexibilidade, eu diria que há muitos valores compartilhados entre homens e mulheres empreendedores, mas as mulheres têm certas características que são singulares e é importante que saibam disso. Por exemplo, nos Estados Unidos, há muitas mulheres empreendedoras como aqui, mas as mulheres têm menos acesso a financiamento. Vocês devem ter números sobre isso. Então, o que acontece? As mulheres, como você disse, são tão boas quanto homens, mas não têm o mesmo apoio. Maria, você já viu isso no Brasil? Se a mulher recebesse o financiamento capital e quisesse, é que nem a história do ovo e da galinha. Se as mulheres não lideram empresas de alto potencial, não têm acesso a capital, ou vice-versa. Eu acho que as mulheres no Brasil não é que elas não conseguem ter as mesmas redes, relacionamentos que os homens, não. As mulheres têm acesso às mesmas redes, se quiserem. O ambiente para empreendedorismo no nosso país mudou muito nos últimos 10 anos. Eu chegava numa sala como essa quando começamos a Endeavor, 1.500 alunos da faculdade e eu oferecia R$ 2.000 em cima da mesa, dizendo: me diga 5 exemplos de empreendedores que começaram seus negócios nos últimos 10 anos e foram bem-sucedidos. E eu saía da sala com dinheiro no bolso. Depois de 5 anos, o dinheiro sumiu em 5 minutos, porque apareceram modelos de sucesso. É isso que precisamos no caso de mulheres empreendedoras. Mais pessoas como a Leila. Então, as mulheres hoje consideram isso como carreira. Em casa, como famílias, temos que dar o exemplo. Temos que dar o exemplo como esposas, maridos, que compartilham a carga. Se pudermos compartilhar a carga em casa,
há mais chances de irmos além como empreendedores, porque teremos mais apoio. E eu acho que não há diferença em termos de redes, hoje em dia, pelo menos no Brasil. Vamos falar de inovação. Renato, quando você pensa em moda, você começou em 2008. Com, como é que você está pensando em crescimento? Via inovação, novos produtos? Quando começamos, não pensamos em crescer. Começou como algo para esposas. Eu estava no banco, tentamos fazer algo na área da moda. Naquela época, não estávamos pensando em crescimento, inovação. E as coisas começaram a acontecer por si. O site começou a crescer, com boca a boca, e entendemos que temos um negócio. Foi aí que dissemos: agora pode ser hora de pensar, tentar inovar. E as coisas começaram a acontecer. Então, não é algo que nós planejamos antecipadamente. Começou e agora estamos levando a sério. Então, temos inovação, novos recursos todo dia. Olhamos o que está funcionando, o que não está. Você tenta roubar ideias dos outros? Eu não diria roubar. Somos inspirados. Quem disse que grandes artistas copiam outros grandes artistas foi Da Vinci? Alguém falou. E você tem foco no Brasil ou além do Brasil? Lançamos a versão americana, aconteceu de forma diferente. Íamos muito aos Estados Unidos, a eventos, e toda vez falávamos com as pessoas e disseram: olha, não tem nada parecido nos Estados Unidos, vocês deviam vir aqui. Aí decidimos analisar, vimos que não era tão caro assim, decidimos traduzir o site para o inglês e abrimos um pequeno escritório, começou a crescer. Agora temos 70 mil americanos usando o site. Aí decidimos que valia a pena o risco, está crescendo, mas estamos aprendendo muito sobre as diferenças entre culturas, como as pessoas pensam no Brasil e lá, e temos que adaptar muito o nosso site para que funcione. Diego, se você fosse aconselhar o Renato e ouvisse essa história, expansão internacional, o que você diria? Eu estava ouvindo, eu diria que é muito importante, ao mesmo tempo em que você faz adaptações para outras culturas, manter o conceito original, sua ideia original. O primeiro conceito, você deve tentar mantê-lo ao expandir. Tem muitos sites de moda, quando eles dizem que não tem nada parecido, estão identificando características específicas. Então eu acho que é importante manter essa identidade do projeto original enquanto você se adapta aos novos mercados. Mas tem também o seguinte: você tem que expandir a nível internacional. Por exemplo, o mercado brasileiro é enorme, já foi dito. É importante, primeiro, consolidar seu negócio no mercado principal, realmente crescer, entender o que funciona para sua empresa e tentar ampliar seu negócio dentro do país primeiro.
Em moda, no mercado de moda, muitos querem realmente expandir a nível global muito cedo. É um erro. É mais perigoso do que levar um tempinho para expandir. Por quê? Porque uma expansão internacional vai realmente consumir muito capital. Você pode arriscar sua empresa se não estiver bem preparado, se não for o momento certo, se você não estiver fazendo a coisa certa. Eu diria que é mais razoável tentar desenvolver seu projeto no seu país, consolidar, ser forte e confortável antes de ir para outros países. Nós, é por isso, é, não temos uma empresa de consumo. Se eu tiver uma empresa de produtos de consumo, é por isso que vemos empresas, ao invés de encontrar um varejista diretamente na Europa, que usa um distribuidor, é por causa disso, um distribuidor é mais seguro. Veja o problema que a gente esquece. E o Diego, quando você vai a outro mercado, não é que as pessoas não compram ou que haja muita demanda e todos fazem fila no aeroporto para te cumprimentar. Eles já estão comprando na loja e você tem que lutar pela sua participação. Então você usa distribuidores. Os distribuidores dizem: conhecemos as lojas, sabemos trabalhar, você vai investir menos, então nós vamos fazer tudo acontecer. O, também a questão a, é a internet. Você diz: ok, eu posso fazer isso via internet. Eu argumentaria que quando você realmente tem um site, se você colocar em vários idiomas, você já é global. E nos Estados Unidos, muitos sites já começam em vários idiomas. É o que você recomenda? Seria difícil para Leila, porque é uma experiência, é um serviço, você tem que ir a um local. Seria fácil, seria mais fácil para moda. Não é só traduzir o site, mas é mais fácil do que no caso da Leila. Você está no Brasil e Fashion Me teve uma curva de crescimento, você quer estar nos Estados Unidos, você se preocupou com a qualidade? O Diego falou do incrível potencial do mercado brasileiro. Qual é a sua ótica? Como é que você vê isso? Fale da sua expansão. O ponto-chave é um ótimo trabalho de equipe. Você tem que escolher pessoas que tenham os mesmos valores, os mesmos conceitos sobre qualidade de clientes e criar processos para manter isso. Como é que você está crescendo no Brasil? Temos foco num crescimento em espiral, começando do Rio de Janeiro, São Paulo, principais cidades e depois das principais cidades vamos para outros países. Clientes que tenham o mesmo perfil que procuramos. Mulheres com numa certa faixa etária, grupo étnico, e crescer, você vai crescer através de franquias? Não. Não. Ah, nós temos lojas próprias, temos muito potencial na África do Sul, América, países na Europa, no Caribe. Temos que crescer. Ok, perguntas da plateia. Então basta levantar a mão e levamos o microfone. Joana, deixa eu perguntar. Você é a guru da liderança, mas você também é empreendedora com seus livros. Então, como é que seria a expansão internacional para você? Foi ridículo. É um período da minha vida que eu tenho mais vergonha.
porque temos que mostrar quem somos. E a minha meta é me certificar que todos saiam daqui dizendo: amo quem eu sou, não sou perfeito, eu me aceito, mesmo as partes que eu gostaria de não ter. Eu gostaria de ter eu gostaria de ter o cabelo com cachos e a Leila diz que o meu ela não pode transformar. Eu escrevi um livro chamado Como as Mulheres Lideram de Forma Notável. São as mulheres que foram bem-sucedidas no mundo todo. E resultado disso, minha editora disse: um editor na China quer publicar seu livro, vendemos por US$ 2.000. Eu não sei se tem alguém da China. Então, eles em chinês me disseram como ser a mulher perfeita. Vocês podem ver a diferença. Nós passamos muito tempo tornando nossa capa vermelha e amarela. E na versão chinesa, quero que todos comprem. Então, tem balões e corações na capa e uma boneca Barbie com cabelo comprido, perfeito. Ela é bem magrinha. Então o livro chegou ao Brasil e meus colegas ficaram com raiva. Ficaram com raiva porque disseram: olha aqui, o livro está sendo publicado no Brasil e o nome se chama Mulheres no Poder. Mulheres no Poder. E disseram: não queremos dar a impressão de que é mulheres no poder, mas eu acho que é um bom título. As mulheres já têm poder e você pode ser vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. Mas, mais uma vez, é um livro bem diferente. Então, como diz a Beth, quando eu larguei totalmente e foi um grande erro. Uma lição de empreendedorismo. Obrigado por compartilhar. Good afternoon. Camila Marsh from the Ethos Institute. Eu acho que há dois temas que são muito importantes essa tarde. Como ser empreendedor e transnacionalidade. Então, para pensarmos nisso, em diferentes sociedades, é mais difícil ser uma mulher. Durante 9 anos, eu eu realmente estive vivendo fora em 5 países como advogada. Então, aqui no Brasil, eu acho que temos duas questões que não temos mencionado. Primeiro, leis e políticas públicas, e a outra, a cultura do workaholic. Há um endosso para homens e mulheres serem workaholics. Temos que, então, poder ir contra isso para podermos avançar. Tem também um aspecto jurídico, leis e políticas que temos que debater para podermos ter verdadeiros avanços. Eu acho que a maternidade não debatemos o suficiente a licença maternidade, o direito de voltar depois da, desse período. Então, políticas públicas que pudessem facilitar. A lei das empregadas nos ajuda a realmente moldurarmos o debate de outra forma. Precisamos de outras políticas para mulheres que queiram avançar para serem CEOs, o que quiserem. Então, comentários sobre políticas que encorajariam então o empreendedorismo nas mulheres. Eu vou falar. Estive pensando da população do Brasil, a população principal, meus funcionários, clientes. 54% são da classe C, mulheres de baixa renda, e para elas o melhor é um ambiente seguro para os filhos.
Se a mulher pudesse ir trabalhar sabendo que tem um ambiente seguro, educação, saúde para os filhos, isso já seria uma coisa fantástica. Essa população não tem isso. Seria um bom começo. Eu diria que o ambiente para o empreendedor é muito importante. O que eu quero dizer por ambiente? Vários aspectos ao redor da pessoa que decidiu ser empreendedora. Nesse sentido, políticas públicas, também mentores, organizações que darão apoio para esse desafio de ser empreendedora. Isso deveria existir para mulheres também. Em muitos países se fala do melhor ambiente para empreendedores, 3, 4 cidades como as principais cidades para isso nos Estados Unidos, Israel, Singapura, América Latina. Estamos fazendo um esforço para ter um ambiente amigável para a empreendedora, através de serviços financeiros, produtos especiais, até políticas públicas. Então, tentando responder à pergunta, eu acho que há um grande desafio para todos nós, para o governo e para as organizações que dão suporte às empreendedoras, de fazer programas, esforços para desenvolver um suporte preciso para mulheres empreendedoras. Há muita informação, isso é bom como um primeiro passo, mas eu acho que não é só políticas públicas. Cada mercado tem que desenvolver um ambiente amigável para mulheres empreendedoras. Também políticas de comércio, com atenção no Brasil. E todos de fora querem fazer negócios no Brasil. Políticas para melhorar isso. Perguntas? Olá, meu nome é Robin, sou fundadora de uma plataforma de mídia para empreendedoras e executivas. Eu quero fazer um comentário, tenho uma pergunta para a Joana. Meu comentário é o seguinte: com respeito àquilo que a jovem falou, e eu sei que essa conversa tem acontecido já por uns 18 meses na mídia, se as mulheres não querem mais. Então eu acho que fazer tudo ou fazer tudo deve ser uma coisa que traz satisfação. Quando começamos a posicionar as mulheres de certa forma, se a mulher quer ser uma dona de casa, isso é tudo para ela, isso deve ser satisfatório para ela. Se outra mulher acha que quer ser profissional, mãe, esposa e assim por diante, e isso a define, então isso deve ser satisfatório para ela. Eu acho que estamos começando a debater esse ponto, e eu acho que não é necessário. A beleza de ser uma mulher hoje é podermos nos definir do jeito que quisermos. E é isso que nos torna poderosas. Minha pergunta é: você acha que há certas indústrias, certos ramos que são mais robustos para uma empresa poder ser global? Tem indústrias, então, que favorecem construir uma empresa global? Certos ramos, alguns ramos que são melhores que outros para se ter uma estratégia global? Obrigado. Eu achei que você ia me perguntar se eu estou totalmente satisfeito. E eu iria dizer, acho que sim, pelo menos por enquanto. Eu acho que se você tem um produto ou serviço que é diferente
e que as pessoas queiram em outros pontos do mundo, pode ser global. Então, em qualquer indústria é possível ser global, a não ser que o produto seja tão pesado que seja impossível você realmente transportá-lo muito longe. Mas, ou o que você faz talvez seja tão commodity, como eu disse antes, quando você vai para outro mercado, às vezes tem uma mulher como você entregando aquilo tão bem quanto você faria no outro mercado. Aí você tem um problema. Mas quando é singular, se eu voltar aos dois exemplos que ouvimos, por exemplo, os cabeleireiros que fazem cabelos lindos, beleza natural, e fazem com que a mulher se sinta linda a um preço justo, ou um site onde você discute moda numa comunidade. São coisas que dá para realmente expandir, se você quiser. E se você tiver um serviço, como o Diego disse, que está sendo entregue num país muito pequeno, Israel, por exemplo, alguns milhões de habitantes. Então, muito pequeno em comparação com o Brasil, você tem que se forçar a pensar no seu produto já desde o início como um produto internacional. Eu acho que qualquer coisa pode ser global. O mais difícil é varejista. O mais difícil, porque todos dizemos, todo mundo adora entrar na minha loja. Então, as mulheres nos outros mercados também vão querer. E o que a gente não entende é que a loja já existe com outro nome em outro país, só que com sortimento diferente. Você vai ter que ganhar deles, tirá-los do mercado. Então é mais fácil com produto do que um varejista. Eu vi uma empresa global de produtos de limpeza que eram muito bons. Todo mundo pensa em coisa que é commodity, mas se você vier com a qualidade, você pode fazer esse negócio em vários países. Eu só acrescentaria que hoje a tecnologia de distribuição online permite uma boa alternativa, uma boa oportunidade, mas não devemos esquecer que a distribuição online também depende de oferta. Temos um mercado grande, mas também muita concorrência. Só queria complementar, a internet está aqui. Eu acho que tem uma grande oportunidade, especialmente para mulheres, aquelas que querem passar mais tempo com seus filhos. Ser empreendedor via internet é mais fácil, você pode ficar em casa, trabalhar no seu tempo livre. Então, ao ter uma expansão internacional, diga, então, Renato, você vai para os Estados Unidos. Como é que você atrai atenção nos Estados Unidos? É muito difícil, muito difícil. Especialmente num país onde você não conhece ninguém, tem que começar do zero e ainda estamos aprendendo como atrair a atenção para o nosso site. Então, relacionamentos são tudo. Tínhamos uma parceria aqui com a MTV, essas nos ajudaram a crescer. Estamos tentando fazer o mesmo nos Estados Unidos. Conhecer as pessoas certas, influenciadores, para nos ajudarem a crescer. É o único caminho. Se você for gastar em publicidade, aí não há dinheiro para isso. Você tem que estar nas notícias, acho que isso é chave. Normalmente, chegar à comunidade de investidores é importante, porque eles já viram outros negócios na sua indústria e eles são um centro. Eles sabem quem são os empreendedores certos, com quem você pode fazer parceria, te indicam fontes de capital. Então, na TOTUS,
Temos um escritório em Palo Alto e antes de vender lá, estamos procurando empresas para fazer parcerias, compartilhar tecnologia, fazer mashups, usar parte da nossa tecnologia, usar parte da tecnologia deles. Usamos nossos pontos fortes no Brasil. Por exemplo, investimos numa empresa chamada Good Data, que vai ser o engine de uma nova plataforma dos analíticos. E em troca, vamos vender os produtos deles para empresas pequenas e médias aqui. Eles poderiam obter capital de qualquer outra empresa no planeta, mas escolheram a nós porque podemos ajudá-los no Brasil. Então, às vezes, podemos fazer uma troca, não é, de pontos fortes. Eu tenho uma pergunta para a plateia. Quantos estão num negócio que trabalha com Etsy? Eu penso no Brasil. Vocês fazem produtos de consumo? Quem trabalha com produtos de consumo? E tecnologia, além da Maria? É interessante. Alguns produtos de consumo. Então, se eu fosse o governo brasileiro, eu diria: gente, esse é um local, tem milhões de pessoas aqui e vocês estão crescendo e vocês têm uma economia tão forte, tanta criatividade, tantas grandes mulheres. Nós podemos ser um mercado no Brasil e isso começa a trazer o mundo aos nossos pés. Essa é a estratégia de Israel. É em tecnologia. Não sei se vocês acompanham uma empresa pequena chamada Waze, W-A-Z. E vão ficar ricos, vão ficar contentes. A pesquisa mostra que riquezas não deixam você mais contentes. Mas eles estão para vender a empresa para o Google por mais de US$ 1 bilhão. As moças têm medo. Já vi tantos homens e poucas mulheres em tecnologia. Não medo, mas por que não há mais mulheres na área de tecnologia? Adoraria ver mais empresas de internet. Eu acho que é algum problema. Temos poucas mulheres nessa área. Estou tentando responder sua pergunta para a plateia. Sou investidora numa empresa, que é uma startup, uma empresa que está começando, é um site. O que nós fazemos? Vamos à universidade e pegamos ideias. Então, temos um fórum de tudo sobre ideias de empresas na internet. Tem uma comissão, tem 20 jovens, homens e uma mulher, eu. Olhamos os projetos, votamos e ensinamos os rapazes a desenvolverem o site. Eu trabalhei em TI, mas esqueci como fazer um site. Mas há projetos, empresas novas, estamos desenvolvendo esses grupos para desenvolver suas ideias, que nem o Fashion Me, o site de moda. Temos um de cartão postal, temos outro para testar. Então, o que você disse em termos de tecnologia, tem muita coisa na área de tecnologia. Agora, com respeito ao lado dos homens, meu grupo, por exemplo, eu sou a única mulher investindo nessas empresas. Temos só homens. Então, parece que homens jovens estão mais ligados à tecnologia do que mulheres. Ela vai querer me matar. Não estou dizendo que as mulheres não ligam para a tecnologia. Olha a Marília. Então, ela tem 24 anos.
ela tem foco em TI. Eu acho que com respeito à tecnologia, os meninos estão mais interessados. Nós temos pelo menos 35% das mulheres trabalhando nessa área. Eu não tenho o mesmo ponto, a mesma opinião que você. Marília, o que você acrescentaria sobre mulheres na área de tecnologia? Eu tenho 3 equipes de desenvolvimento. No ano passado, tivemos 20% mulheres, esse ano 35%. Então, é esperar para ver. Nós temos 2 mulheres para cada 100. Os homens gostam de engenharia, mas eu acho que está mudando. Gostaríamos de ter mais mulheres na área de tecnologia. Cuidado, Marília. Eu acho que o Renato vai recrutar gente na sua empresa. Você faz programação em Java? Ótimo. Olá, Fabiola. Ela é uma grande empreendedora. Ela tem uma empresa de roupas de natação, maiôs. Eu realmente fundei minha empresa em 2004, uma empresa de maiôs para esporte, mas temos os dois, temos para praia também. Eu tenho uma pergunta. Nós também vendemos via internet, temos um site que vende para o mundo todo, exportamos para mais de 70 países. Uma dificuldade que eu vejo, eu acho que ainda somos muito jovens. Qual seria a melhor forma de fazer marketing? Devemos contratar uma empresa de comunicação, comunicando no Facebook, ou devemos ter alguém internamente e desenvolver internamente? Qual seria a melhor forma? Nunca tivemos alguém internamente, sempre contratamos, e eu acho que isso é muito importante para a empresa crescer. Eu vou começar. Quem ouviu falar da Warby Parker, da empresa Warby Parker? Algumas pessoas lá atrás. Warby Parker fez a segunda das suas opções. Eles fazem óculos a $69. O pressuposto é qualidade no atendimento. Os óculos deles são de designer, mas são mais baratos. Eles tiram os intermediários, só vendem online. E você pensaria que comprar óculos online, tem muitas empresas ruins que te vendem óculos que te deixam tonta. Então eles têm um pequeno departamento e toda a interação eles personalizam. Porque são pequenos, estão há alguns anos no mercado, são 30, 40 mil interações. Então, eles sabem se você vai no Twitter, no Facebook. E se você colocar o hashtag deles, eles encontram todo dia, conversam com os clientes. Então, é um modelo novo, interessante. Não é mídia de massa, é personalizada. Também, o Renato disse que você tem que estar nas notícias. Fizeram isso e se tornaram uma sensação entre jovens nos Estados Unidos. O pessoal buscava Warby Parker, mas eles chamavam de outros nomes, Barbie Booker. Mas o principal, o mais conhecido foi o Warby Parker. Então eles criaram um site de 1º de abril chamado Warby Parker. Só tinha cachorros e todos usavam óculos. E você não conseguia comprar para o cachorro, mas era o mesmo site
Então, milhões de pessoas viram, isso aqui espalhou via boca a boca, e se você era legal, você ia nesse site, Warby Parker. E colocaram vídeos, fotos e disseram que o pessoal disse que os modelos para cachorros eram bem melhores do que os para as pessoas. Então você pode colocar seus maiôs em vários locais e usar o boca a boca e ter três, quatro pessoas para dizer: queremos saber quem você é. Criar um relacionamento com os clientes que mencionamos aqui. Então isso irá te ajudar a crescer. Veja, você tem que acreditar na sua cultura. E a única forma é fazer internamente o marketing. Tem que ter gente conversando com os clientes. E você tem que ter sua cultura. Faça internamente. Treine bem o pessoal para entender a diferença entre essa plataforma e outra. Mas eu diria, olha, faça internamente. João, no seu exemplo da Warby Parker e o site do 1º de abril, me lembra daquilo que você falou sobre como atrair a atenção no outro país. E você disse estar nas manchetes. Então fizeram manchetes através do site de óculos para cachorros. Ok. Nenhuma pergunta, então eu vou fazer a pergunta final. O que você gostaria de ter sabido 5 anos atrás? O que você gostaria de ter feito de forma diferente? Ok. Gostaria que eu soubesse como seria difícil fazer o due diligence, relacionamento com o fundo e a diferença que faz na empresa. Queria ter sabido disso, do processo de due diligence. Eu, eu era investidora numa empresa, crescemos rápido demais e temos muitos problemas implantando um sistema de ERP para controlar os números. Queríamos crescer tão rápido que perdemos o controle. Isso custou muito. Mas para os investidores, para a empresa, gostaria de saber que era tão difícil. Meu conselho é: escolha o melhor contador que você pode pagar, vale a pena. Queria que eu tivesse sabido disso. Ok, eu sou da Ernst Young e não paguei ela para dizer isso. O que eu queria ter sabido, o... eu entendi a importância do networking, conhecer pessoas, mesmo que você não saiba o que fazer com eles, você tem que entender que conhecer pessoas, falar com pessoas e sair do seu escritório, conhecer gente nova, isso aí é muito importante. E ajudar pessoas, você ajuda alguém e o que acontece? No futuro a pessoa te paga de volta. Eu ajudei muita gente e eu acho que eles também pagam de volta. Então ajuda. Visto que eu tenho uma empresa que tem uma senhora que sou eu diria que para mim reconhecer como o medo me atrapalhou, me segurou. É isso que eu aprendi. Aprendi isso nos últimos 5 anos. Eu a vida toda tive medo. Alcancei muito por ter medo.
trabalhei duro e realmente estive na McKinsey durante 32 anos. Tinha medo de me aposentar, mas eu fiz isso. O medo nos segura muito. É o medo de ser vista, de não sentir valor, de deixar os outros na mão, medo de ser uma fraude, medo de ser controlado por outra pessoa. Todos esses temores estão em homens e mulheres. Mas eu falei com mais presidentes homens que dizem: eu tenho medo, mas eu escondo bem. E mulheres que dizem: eu tenho minha família, e essa é uma ótima desculpa para não enfrentar meus medos. Eu dei nome aos meus temores e agora eu posso evitá-los. Estar aqui com vocês realmente envolve medo. Eu sou muito tímida e, portanto, é difícil para mim estar no, net, no networking lá fora. Então, eu tive que me forçar a fazer tudo isso para estar aqui. Então, eu estou dizendo a vocês: todos nós temos temores, medos. Descubra os seus medos, conheça-os. Eles nunca vão embora. Mas quando você souber o que você quer, se você quiser que aconteça, você terá esperança. E esperança é mais forte que temor. Você precisa de 2/3 de esperança para 1/3 de medo. E eu tive que passar de 90% de medo para 33%. Relacionado com isso, com seu comentário, para mim, a importância de conhecermos a nós mesmos, nossas capacidades, fraquezas. Quanto tempo você tem que devotar para isso? É a única forma de sermos um marido empreendedor, encarar e vencer dificuldades na vida. Então, em primeiro lugar, você tem que se conhecer, saber suas características, seus sonhos e depois tentar alcançá-los. Obrigado. Obrigado a todos. Todos vão concordar. Que grupo fabuloso, modelos para nós. Muito obrigado. Uma salva de palmas.